O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, à luz da novena de Pentecostes, na expectativa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, em Pentecostes que se aproxima, lembre-se, existe uma graça especial sempre para um momento especial. E na igreja nós não celebramos algo apenas como uma memória sensitiva, uma memória que nos faz recordar o que passou. Todas as vezes que nós celebramos um acontecimento, principalmente um acontecimento na vida da igreja e de Cristo Jesus, nós tornamos aquele acontecimento presente. Ou seja, eu e você precisamos preparar o nosso coração nesta expectativa de receber o Espírito Santo que virá sobre a nossa fraqueza, que virá sobre a nossa pobreza, mas para isso nós precisamos estar com o coração disposto. Mas para isso nós precisamos estar com o coração voltados, clamando aos céus a vinda do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo ninguém consegue viver. Sem o Espírito Santo nós não seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E veja, o Evangelho de hoje é a última parte do discurso de despedida de Jesus, que começou no capítulo 13 do Evangelho de São João. Acontece naquela quinta-feira santa, quando Jesus institui a Eucaristia, institui o sacerdócio, prega sobre o mandamento do amor, lava os pés uns dos outros, mostrando que é esta a vida, o modelo de como viver. E ele vai discursando, é a sua primeira homilia, podemos dizer, na sua primeira missa. E ali ele dá diretrizes para a vida dos apóstolos. Mas veja, hoje o trecho que nós escutamos começa com os discípulos dizendo que agora eles sabem quem Ele é. Mas na verdade, como eu e você, sem o Espírito Santo, nós não sabemos quem é Jesus. E um versículo antes desse que nós começamos a ouvir, hoje o trecho do Evangelho, a partir do capítulo 16, no versículo 29. O versículo 28, Jesus diz assim: Saí do Pai e vim ao mundo. Agora saio do mundo e volto ao Pai. Aí eles entendem. Mas na verdade eles não entendiam. Eles não estavam entendendo porque aqui Jesus não falava de outra coisa a não ser da sua paixão, da sua morte. E nós não entendemos os desígnios de Deus, a lógica de Deus, se não for a partir do Espírito. Porque qualquer sofrimento que bater na nossa porta, nós vamos nos rebelar.
Sem o Espírito Santo nós achamos que nós somos propriedades de Deus, ou melhor, Deus é nossa propriedade. E precisa acontecer as coisas segundo o meu jeito, a minha forma, a minha vontade. Aqueles homens não estavam entendendo o que era a cruz. Aqueles homens não estavam entendendo o que era a paixão. Por isso nosso Senhor foi muito claro em dizer para eles: agora que credes, chegará um momento que todos vós se dissipais. Que momento é esse? Meu irmão, é muito fácil ser cristão da manjedoura de Belém, por mais pobre que seja, mas ali tinha tudo. Na manjedoura de Belém, os magos chegaram com os presentes, ouro, incenso, porque Deus não deixa faltar nada. É muito fácil seguir nosso Senhor da manjedoura de Belém até a entrada gloriosa em Jerusalém, cantando Hosana. É muito fácil seguir a nosso Senhor segundo os nossos caprichos, mas na hora da cruz, na hora que as coisas não acontecem do nosso jeito, como nós estamos lidando? Hoje, nosso Senhor nos mostra um problema. Este mundo não nos satisfaz. Por isso que ele encerra o evangelho de hoje dizendo: no mundo tereis tribulações, aflições, mas coragem, pois eu venci o mundo. Ou seja, nosso Senhor não nos enganou. Nosso Senhor não disse que se você vir à missa às segundas-feiras pela manhã, todos os teus problemas estão resolvidos. Meu irmão, quando nós aderimos a Cristo, nós não aderimos a Cristo apenas glorioso, porque não existe glória sem cruz. Quando nós aderimos a Cristo, nós aderimos a Cristo completo, inteiro. Nós não somos homens divididos. A cruz baterá na nossa porta, o sofrimento chegará, mas quando chegar, nós precisamos ter o Espírito Santo para entendermos que a nossa paz não está na solução das coisas, que a nossa paz não está naquilo que é as soluções do nosso jeito. E aqui ele também diz a solução. Olha que bonito. Digo isso para que tenhais paz em mim. A nossa paz não está em outro lugar a não ser nele. Tudo o que tem acontecido na sua vida, tudo o que você tem vivido, tem como objetivo, finalidade, a sua união com Deus. Mas nós desperdiçamos, porque somente a força do alto é capaz de convencer o nosso coração que o que nós precisamos é Cristo e não nós mesmos. A nossa paz está nele, a nossa paz é Ele, a nossa paz é uma pessoa, a nossa paz é Cristo Jesus. Por isso, irmãos, ainda estamos no 4º dia da novena de Pentecostes. Nós precisamos ensinar o nosso coração, que muitas vezes é leviano, é enganoso. O nosso coração que fala a nós segundo o que nós queremos ouvir. Nós precisamos pedir ao nosso coração que mude, que se transforme e seja um coração dependente de Deus. Somente o Espírito Santo nos faz dependentes. E é interessante, porque na vida de Jesus, ele já teve muitos embates com muitos fariseus, né? Chamando de sepulcros caiados, chamando de hipócritas, mas em nenhum momento eles o chamou de Satanás. O único momento que Jesus chama alguém de Satanás, ele chama o seu amigo Pedro, quando Pedro não quer aderir à cruz. Quando Pedro escuta o primeiro anúncio da paixão de Jesus, o Filho do Homem terá que morrer, padecer, sofrer, e ele não quis. Assim, ele foi pedra de tropeço. Todas as vezes que nós não aderimos à cruz de Cristo, nós somos peça de tropeço na vontade de Deus e na nossa vida. Me permita
parafrasear Jesus, todas as vezes que nós não queremos a cruz de Cristo, nós somos Satanás na obra de Deus. Peçamos a Deus a graça de sermos seduzidos pelo Espírito, de termos o nosso coração transformado. E o coração não é apenas a sede do nosso comportamento, dos nossos afetos. O coração não é apenas a sede dos nossos sentimentos. O coração é a sede da nossa decisão. Mudando o coração, nós mudamos a nossa razão, a nossa lógica, nós mudamos o que nós pensamos, a nossa forma de pensar. Por isso, paremos um pouco e contemplemos o amor de Deus, porque Ele já sofreu bastante. Por isso, não abandone mais nosso Senhor. E daquela mesma forma que Jesus foi abandonado no Getsêmani e na cruz, Ele continua sendo abandonado nos sacrários. Ele continua sendo abandonado nas igrejas. Nós só buscamos quando precisamos dEle. Hoje, peçamos ao Espírito Santo para sermos amigos da cruz, porque na tribulação tenha coragem, Ele já é o vencedor. E segundo, peçamos ao Espírito Santo a graça de ser consolo para Ele, de sermos presença para Ele, porque Ele já está muito abandonado. E nós precisamos dEle, porque Ele é a nossa verdadeira paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.